É um tipo de música maravilhosa para se improvisar, é muito boa, muito instigante, tem uma harmonia deliciosa. E eu já quero falar sobre blues, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu quero dar sugestões de harmonia para que você abra o seu leque de possibilidades harmônicas para poder tocar blues e improvisar e te levar de repente para outros caminhos, para outros universos sonoros que te abram possibilidades de fraseado e de maneiras diferentes de tocar. O blues por si só, não preciso nem dizer, é uma delícia. Você passa a vida tocando um blues e fica feliz da vida, contente. Porque eu falo daquele blues de 12 compassos, né? Mas quando você explora possibilidades harmônicas que sai daquela harmonia tradicional do blues, mesmo a mais elementar, até um pouquinho mais complexa, você começa a ver que é possível tocar o blues de uma maneira um pouquinho mais estilizada, se você quiser, e isso te traz possibilidades de fraseado e de desenvoltura, né? Do ponto de vista da sua performance, da sua fluência, da sua criatividade. Bom, vamos lá. Vou começar a falar, vamos lembrar só o blues na sua forma elementar, que seria, vamos pensar um blues em Fá, né? Eu já abordei esse assunto de outra maneira, mas eu nunca falei do blues com possibilidades de reharmonização, de caminhos harmônicos diferentes, né? Voltada para a improvisação. Vamos lá, lembrando o blues em Fá. Então, o blues em Fá que eu estou falando é esse, né? Seria 1, 2, 3, 2, segundo compasso, terceiro compasso, si bemol, vai pro dó, né? Si bemol, ok, não é uma novidade, né? O blues, né? Na sua forma elementar, blues de 12 compassos, lembrando que tem sempre 12 compassos, o acorde do primeiro compasso normalmente, ou quase na totalidade das vezes, determina a tonalidade do blues, né? O acorde do quinto compasso sempre vai ser o quarto grau em relação ao acorde do primeiro compasso. Então, por exemplo, aqui, o quinto compasso caiu justamente em si bemol. Si bemol é justamente o quarto grau referente a Fá. Muito bom. Agora eu vou sugerir uma segunda harmonia desse mesmo blues, um pouquinho, também ainda uma harmonia bastante usada e conhecida, que é uma harmonia mais voltada para um blues jazz, que tem um pouquinho mais de acorde, tá? E que é bem interessante para improvisar. Então, você provavelmente conhece, mas eu vou recapitular. Segunda possibilidade harmônica do blues seria segundo compasso, voltou para o Fá, Dó, Fá, Si bemol, quinto compasso, diminuto, né? Aqui no final poderia fazer 6, 2, 5. Bom, essa harmonia todo mundo conhece, até é possível colocar aquela coisa da linha do alto para essa coisa do walk é muito legal de fazer, porque quando você está tocando sozinho, acompanhando, preenche bastante espaço. Agora vamos pegar a gente sugere duas harmonias, a tradicional, a mais careta possível, uma um pouquinho mais apimentada. Agora a gente vai começar a modificar essa harmonia para dar possibilidade de improvisar. Porque o que é interessante, assim, essas harmonias, essas duas que eu sugeri, são harmonias que já estão na orelha, já estão na sua cabeça. Então quando você ouve isso, você tá dando, vai pro si bemol, tá vendo? Porque de tanto tocar, tanto ouvir, ela fica interiorizada. Agora vamos modificar um pouco essa harmonia. Eu vou sugerir um caminho harmônico para você que é um pouco não tão usual, mas que sugerem possibilidades harmônicas interessantes para improvisar. Que seria essa daqui, ó. 3, 4, Mi bemol. Aqui, ó. Fazer de novo, vou fazer um pouquinho mais devagar. Olha que interessante.
interessante, a harmonia ela vai descendo. 2, 3, Mi bemol, Ré bemol, Si, Dó bemol, Si com sétima maior. Agora é tudo 2, 5 de meio e meio tom. Sol menor, 1, 6, 2, 5. Se eu fosse fazer a linha de walking, isso é interessante, ó. Eu posso até abordar um pouco essa coisa do walking depois, em outro momento. Se você tiver dúvida e quiser saber um pouco mais sobre isso, escreve aí no seu comentário. Hoje fala um pouco mais sobre o walking bass e tal. Eu não sou baixista, nem tenho essa pretensão, sempre falo essa mesma frase, só até um pouco repetitivo, mas é que eu acho que é legal você ter um pouco de conhecimento de caminhamento de baixo quando você toca jazz, quando você toca blues mais voltado para o jazz. Isso te ajuda na improvisação. No fundo, o walking é uma forma de improvisação voltado para a condução, e é bem legal de entender um pouco esses elementos sobre a questão do walking. Você viu que é interessante essa terceira possibilidade de blues que eu sugeri aqui? Você começa no Fá, depois vai para Mi bemol. O quarto grau, o quarto grau, aqui eu não estou usando dominante, eu coloquei como sétima maior de propósito. 2, 5, né? Depois vai descendo. Que é Lá bemol, Sol menor. Então é muito legal porque sai um pouco fora daquela harmonia tradicional, mas você pensar nesses acordes descendentes é muito interessante. Vai como uma sugestão de harmonia de blues para se tocar. É claro que se você for tocar isso com outras pessoas, como não é muito trivial, é importante você avisar. Normalmente quando você está numa gig tocando, às vezes uma pessoa sugere esses caminhos, que não são caminhos também tão estranhos assim. Não são exatamente usados o tempo inteiro, mas são conhecidos. Então é legal você estudar para poder improvisar. E o bacana assim, é que você começa a frasear num blues, num formato de 12 compassos, mas pensando num outro segmento, num outro caminho, né? Mi bemol. Si bemol com sétima maior. Menor. É muito legal. Bom, sugeri 3 possibilidades. Vamos para uma nova possibilidade de harmonia. Quarta possibilidade, e vou modificando. Se você puder anotando é legal, porque existem na verdade N possibilidades. Eu sugeri umas que eu gosto mais, que eu acho que são legais e instigantes para improvisação. Essa possibilidade nova, ela também está dentro do formato do blues. Vou fazer tudo em Fá, que é para não confundir, e ela muda um pouquinho. Então eu serei isso aqui, ó. 3, 4, 2, 3, 4. Um pouquinho mais devagar, porque eu vou ser sincero, essa quarta opção é uma das opções que eu mais curto tocar, porque harmonicamente é muito instigante. Olha só que legal, ó. 1, 2, 3, segundo compasso. Agora vai descendo, ó. Lá menor, Sol menor, 2, 5 de Si. Entendeu? Si bemol. Você pode até colocar o diminuto, mas eu conservei o Si bemol 7. Vai descer um
o cromático. Volta pro Fá. De novo, Fá. Ó, Si bemol. Agora que legal. É muito bacana quando você tem esse. Porque aqui é 1, 2, 5, mas seria um 2, 2 bemol. Porque o Si aqui, dominante, ele está preparando o Si bemol. Eu acabo não tocando nesse momento diminuto porque eu já passei por o Si7. Então é muito legal você pensar em improvisação nesse tipo. É claro que aqui vai ficar meio quadrado. Agora aqui é legal. Aqui ó, Sol menor, Sol menor. Aqui tudo. Quando chega no Si bemol, Fá, vai descendo. Colinha de Ó. Mais uma vez, qual é essa harmonia? Si bemol, desceu. Pode ser cromático. Bom, já foram 4 harmonias, a tradicional, aquela também, a segunda, o blues jazz, né? Que eu falo sempre blues jazz é porque quando não tem muito acorde, lembra os temas de jazz e tal. A terceira que tem um caminhamento desse, né? Depois é 2, 5 cromático, né? E essa agora que é a quarta. Eu vou sugerir mais harmonias. Mas antes de continuar sugerindo outras possibilidades harmônicas, quero lembrar uma coisa. Quando você faz a condução, é claro que você pode conduzir dessa maneira que eu estou fazendo bem quadrado, que é para poder exemplificar a harmonia, para que você consiga pegar a sequência de acordes, o tempo de cada acorde e tal. Mas é claro que quando você vai fazer uma condução, vai depender muito do ambiente que você está tocando. Mas independente dele, se você estiver tocando com mais pessoas ou não, você pode criar variações, tanto do ponto de vista da rítmica, como do ponto de vista da distribuição do acorde, para poder ficar uma coisa mais interessante. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, como eu acabei de exemplificar isso aqui, vou usar esse exemplo de blues para poder exemplificar como é que você poderia fazer essa condução. Lembra que fazendo? Eu estou brincando com um acorde, eu sempre faço isso, porque eu estou pensando na posição, eu não estou pensando numa inversão específica. No fundo é uma inversão, tem uma explicação teórica para isso, mas o importante, quando você tem essa possibilidade de distribuição do acorde no braço da guitarra, você consegue trabalhar interessante com a rítmica, porque você tem opções. Então, por exemplo, Fá 7, eu penso nele sempre sem a tônica. Claro que esse acorde é um Lá meio diminuto, mas também pode ser um Si 7, 5 mais com a nona bemol, enfim, mas eu estou aqui pensando nessa distribuição do Fá 7 sem a tônica. Então, o que eu tenho? Ó, Si bemol aqui. Então, ao conduzir, tente brincar um pouco com isso, até porque na improvisação, isso ajuda você a ter uma consciência melhor da harmonia e ajuda você também conseguir fazer um comping legal. E eu sempre falo, quando você acompanha bem, você tende a improvisar muito bem.
Bom, eu vou seguir nas minhas harmonias e depois eu volto a falar um pouquinho mais sobre isso. Ok, vamos lá para a nossa... Eu já sugeri 4 opções para a nossa quinta opção, né? Que também é uma harmonia bem instigante. Vamos lá, você vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, Si bemol, 3, 4. Repetir esse movimento, ó. 3, 4. Vai, vai. 2, 3, 4. 3, 4. De novo, ó, comecei. 3, Si bemol, 2, 5. 2, 5 de novo. 2 compassos de Si bemol. Aqui é sereno. Aí. E eu não termino dominante, ó. Vou fazer de novo mais quadradinho, porque ali eu dei uma quadradinha para não confundir. Primeiro compasso, ó. 1, 2, 3. Segundo. Terceiro. Quarto. Chegou no quinto, que é o Si bemol. Oba. Vamos ficar mais um. Agora a gente vai descer. 2, 3, 4. Agora vai pro dó. Esse Mi bemol dá pra fazer até com sus. Olha que legal essa harmonia. É uma junção. Você fala, mas pô, você tá acontecendo, né? Isso é um blues de com uma harmonia um pouco mais estilizada. Vai estar dentro do formato de 12 compassos. Você vai perceber que sempre no quinto eu chego no Si bemol, porque eu estou falando do tom de Fá maior, né? Blues em Fá. Existe também as possibilidades de você criar reharmonizações do blues menor, mas hoje eu vou me conter só no blues maior, que já vai dar bastante pano para manga para a gente poder discutir, falar, brincar, dar possibilidades aí de como improvisar, etc. Olha que interessante nesse blues. Tudo bem, né? Fá 7, Si bemol. Aí, do Si bemol eu vou pro Dó menor. Então 2, 5. E aqui eu vou pro... Eu acho isso espetacular. Eu acho uma delícia improvisar nisso, porque tá aqui. Seria a possibilidade número 5 de blues, tá? Só fazer mais uma vez para ter certeza, porque ela é bem pouco trivial, né? 1, 2, 3, 4. Tô fazendo quadradão. Dó menor, Fá, 2, 5. 2 e Si. Si bemol, né? Fá, Ré bemol, Fá, Mi bemol. Agora Ré bemol, compasso cheio. Mais uma possibilidade de blues. Hoje eu vou sugerir 6. Já vai dar aí bastante material para você poder... Volto a falar, sugiro que você anote, tente criar um play along, fazendo isso. Você mesmo pode fazer a base, usa o seu pedal de looping, ou usa algum desses programinhas que geram um backing track, né, para você poder tocar. Agora eu vou pensar num blues que é baseado na primeira forma, que é a original. Mas antes eu vou tomar um pouco de água, né? Muito bem. Que vai ser isso aqui, ó. Eu usei a forma tradicional, só que... Vai pro dó, é a mesma coisa.
delícia de improvisar. Bom, como improvisar nessa história? No caso dessa última sugestão de blues, eu fiz algumas coisas mais complexas, essa é baseada na forma mais elementar, mais simples, né? O que eu penso aqui quando eu posso fazer essa condução assim em quadrados? Posso ser, mas não. Isso é muito instigante. Eu poderia pensar em acorde, poderia pensar em Fá 7, Fá sustenido para improvisar? Sim, mas o que eu acho que seria interessante quando a base está é você preencher isso com um fraseado pensando no blues tradicional. E olha que interessante, a harmonia, por mais que ela se mova meio tom acima, meio tom abaixo, isso não vai dar um problema se você não estacionar nas notas que criam um choque. E se a frase tiver um sedimento melódico, ou seja, um motivo melódico bem desenvolvido. Você viu que eu comecei a demonstrar harmonia, eu já comecei a tocar e sem querer você acaba mudando, né? Então, sem fala. Agora eu vou fazer com tá? É muito legal porque esse acaba sendo uma coisa bem instigante de improvisar. Ok, vamos recapitular as 6 possibilidades de harmonia de blues. Então lá, recapitulando. Harmonia 1, a mais básica e a mais elementar de todas. 1, 2, 3. Você pode fazer aqui bem careta, ou quiser colocar uma 13ª, tá bom também. Quinto compasso. Voltando. Essa 1. Harmonia 2. Vou pintar aqui no diminuto. Lembra que esse final pode ser harmonia 3, né? Vai descendo, lembra que vai Fá, bemol, fica assim. 1, 2, vai Ré bemol, Dó bemol, Si bemol com a sétima maior. Tudo 2, 5 descendente, meio tom abaixo. Lá bemol, estacionando no Sol. Harmonia número 4, que é a harmonia de blues número 4 para improvisação. Olha lá. Primeiro compasso, segundo. Agora tem aqui. Descendo de meio tom. Mi, bemol. Começa tudo de novo. Harmonia 5. Que ela vai começar tudo em Fá, né? Segundo compasso. Vou direto pro Dó menor. 2, 5. 2, 5. Estaciono no Ré bemol. Tá bem, na verdade aqui fazer de novo essa número 5, que ela eu uso sempre o Mi bemol, acabei fazendo Dó. Aqui eu começo a tocar, eu começo a viajar, e na verdade o interessante é que quando eu toco um blues, no fundo eu crio como se fosse um medley, eu mesclo todas essas harmonias para poder improvisar em bloco, para poder improvisar sozinho, principalmente quando eu estou tocando sozinho. Quando você está tocando sozinho, você pode fazer, dentro da estrutura da música, que seria dos 12 compassos, você pode brincar um pouco mais com a harmonia, né? Então eu realmente fico brincando com essas harmonias, e se eu não fico atento de fazer para exemplificar, eu acabo misturando uma com a outra. Então eu vou fazer a número 5 novamente para ficar bem claro. Olha lá.
1, 2, 3, 1, si bemol, 2, 5 de si bemol, dó, 2, 5 de mi, vai estacionar o si bemol, 2 compassos de si bemol. Agora que tem a pegadinha, Fá, fica em Ré bemol, Dó, Ré bemol, Dó, Fá, vai parar em Mi bemol, começa de novo. Aqui, voltando que esse Mi bemol pode ser Sus, que é bom, fica bonito, fica assim. Bom, e a última harmonia, que é inspirada, na verdade, na harmonia tradicional, ou na harmonia mais elementar de blues de 12 compassos, que é 1, 2, 3. Vai pro Si bemol. Volta pro Fá. Agora vai pro Dó. Por exemplo, né? Aqui é só você lembrar sempre da harmonia. E aqui tem algumas variações que você pode fazer. Como ela é muito simples, só tem essa coisa do cromatismo, na parte final que é. Tá. Pode ser. Isso seria o correto, mas dá vontade de fazer. Enfim, porque tudo a gente está fazendo do acorde da música para meio tom acima, né? Aqui estaria. Muito bom. Você anotou essa harmonia? Minha sugestão é treine cada uma delas. Provavelmente você vai se conter mais nas que tem mais. Eu sempre dou como exemplo da onde saiu tudo, que é da harmonia tradicional, dos 12 compassos, aquela elementar, e como é que foi transformando. Existe uma explicação harmônica para isso. Mas acredite, esses exemplos que eu dei para você são exemplos que são comumente encontrados por aí. Assim, do ponto de vista, tem alguns temas que tem esse tipo de orientação, de encaminhamento harmônico do blues. É muito importante sempre recordar uma coisa. Quando eu falo do blues, agora eu não estou falando do ritmo, eu estou falando da estrutura harmônica de 12 compassos. E essas harmonias foram criadas para isso. O que fazer quando você tem essa situação? O que é interessante é que mesmo que você tenha, por exemplo, eu estou na harmonia, essa aqui, ó. Eu pensei quando você tem uma estrutura de frase interessante do ponto de vista da criação do motivo, mesmo que a harmonia esteja tradicional aqui, e se você você pode, que acontece assim, tá rolando uma harmonia na base e você está improvisando pensando em outra harmonia. Isso pode criar um desconforto, ou é como se você saísse um pouco, o que a gente chama de outside. Mas quando o motivo é bem elaborado, a melodia ela sobrepõe isso, porque cria na verdade alguns choques, mas você acaba retornando, né? Então o que eu quero dizer com isso? Enquanto a harmonia está em Fá, Si bemol, eu estou pensando nisso, ó. 1, 2, 3, 4, tá. Isso aqui está rolando. Eu estou pensando nisso. Só que o que está acontecendo é volta pro Fá e fica no Fá. No entanto, eu fiz isso. Quando eu falo eu improvisei pensando nesses acordes. Então eu criei meu fraseado. E no entanto, a base está em Fá 7 o tempo inteiro. Experimenta fazer isso, é uma dica muito legal, porque para a criação de frase, aqui eu fiz só o arpejo, é bem bacana e você trabalha, é uma forma de você usar mais o inside outside, pensando em o que eu chamo de harmonia paralela, né? Ou como se fosse, você sempre tem uma harmonia na cabeça e a outra que está tocando. E esses exemplos de blues que eu estou mencionando vão ajudar você a chegar nesse ponto e a conseguir desenvolver fraseados para isso.